Irmãos, irmãs, amigos, este ano nós estamos estudando o assunto de história da igreja, história da teologia cristã, e nós já tivemos 12 aulas. Hoje nós chegamos ao capítulo 13. Antes de começarmos o capítulo 13, vamos fazer uma revisão rápida, explicar sobre o contexto anterior que nós estudamos do capítulo 1 até 12, né? Fala sobre os teólogos cristãos. Então, nós já estudamos sobre críticos e sectários no capítulo 1, né? Falamos sobre gnosticismo, montanismo, Celso. No capítulo 2, nós estudamos sobre os apostólicos, Clemente de Roma, Didaquê, um documento, um escrito, Inácio de Antioquia, Policarpo, etc., no século III. E depois nós estudamos sobre os apologistas, né, aqueles que defenderam a fé, né, falamos sobre Justino Mártir, Pitágoras de Atenas, e Teófilo de Antioquia, e outros. E depois nós estudamos sobre Ireneu, né? Nós falamos como ele atacou ao gnosticismo, e como ele construiu e iniciou, né? Ele deu introdução ao ensino doutrinário cristão sistemático. E depois nós também estudamos sobre os pensadores norte-africanos, porque o centro de localização histórica, geográfica, passou de Roma agora para norte da África. Então, apareceram teólogos e pensadores muito brilhantes, dedicados aqui na região de norte da África. Alexandria e Cartago, são duas cidades importantes do norte da África. Então, nós estudamos sobre Clemente de Alexandria e Tertuliano de Cartago. Isso começando já no século III. Depois nós estudamos Orígenes de Alexandria, falamos sobre como ele interpretava a Bíblia alegoricamente, né, os pensamentos. E depois nós estudamos sobre Cipriano de Cartago, como ele promove a unidade da igreja. Depois, como o cristianismo se organiza diante de perseguição, vem da parte do Império Romano, né, e também diante de heresias que se entraram na igreja, atrapalhando, né, o pensamento cristão e trazendo pensamentos heréticos. Então, a igreja cristã começou a se organizar, né, em 3 aspectos: a estrutura organizacional, né, começou, então, o bispado, começou a divisão, né, da igreja, região, depois também começaram a formular os credos, né, então, o credo apostólico, por exemplo, foi formulado em defesa da fé, da crença, e depois também a identificação do cânon, da escritura. Depois nós falamos sobre controvérsia trinitária, sobre trindade, Deus triuno. Nós falamos sobre Alexandre de Alexandria, como ele batalhou contra a heresia do Ário de Alexandria, né, arianismo, e ensinava que Jesus, ele foi criado, Jesus não é Deus, ele não existia quando Deus existia,
e o filho foi criado depois. Então, houve tempo que o filho não existia. No capítulo 10, nós falamos sobre o concílio de Nicéia, e falou sobre o credo de Nicéia em 325 d.C. Depois, no capítulo 11, nós falamos sobre o teólogo Atanásio, de Alexandria, como ele lutou contra o arianismo, né, que continuou depois do Alexandria, o arianismo não desistiu, voltou a infiltrar e voltou a atacar, né, a doutrina ortodoxa cristã, e agora é vez de Atanásio batalhar contra esta heresia ariana. Depois, no capítulo 12, nós falamos sobre os capadócios, né, o Basílio de Cesareia, o Gregório de Nazianzeno, Gregório de Nissa, como esses três capadócios ajudaram Atanásio na continuação da luta contra a heresia. Os pais capadócios são da Capadócia. Aí nós paramos no Concílio de Constantinopla e condenou, né, heresia, e na época foi muito perigosa e foi muito extremista. Tá? Hoje nós chegamos ao capítulo 13, mas antes de a gente começar o capítulo 13, vamos relembrar que, então, nessa época que nós estamos falando, tinha muitas heresias antitrinitárias, né? Tinha heresias que ensinava que existe 3 deuses, ou então existir só um Deus, que é expresso em 3 modos, né? Ou seja, um Deus que usa 3 máscaras. Uma hora o Deus aparece como Pai, uma hora aparece como Filho, crucificado, outra hora aparece como Espírito Santo. Então, na maioria dessas heresias antitrinitárias, a gente pode ver que eles negam, né, a trindade, né? Uma hora fala que o Filho não é Deus, ou então ensinam que o Filho não é homem, ou então ensina que o Filho, o Logos, é um pouco menos homem, um pouco menos Deus, um pouco mais Deus, um pouco mais homem, e negando, né, a divindade ou negando a humanidade de Jesus Cristo, né? O cetismo fala que Jesus humano não existiu, foi apenas uma imagem, né? Não teve a pessoa de Jesus, né? Ou então, essas heresias, eles subordinam o Filho ao Pai, ou então o Espírito Santo ao Pai, ou o Espírito Santo inferior ao Filho é inferior ao Pai, e assim por diante, né? Ou então, assim, ensinam que, por exemplo, como adocionismo, ensinam que o Jesus Cristo era só um homem, só uma pessoa humana, só foi adotado como filho de Deus em determinado momento da vida dele, ocasião do batismo, e assim por diante, né? Sempre colocando controvérsias sobre a trindade de Deus, né? Às vezes sobre o Espírito Santo, o pneumatismo, né, por exemplo, fala sobre o Espírito Santo, né?
e não é Deus, e assim por diante. E, então, desde que houve o concílio de Constantinopla, em 381, firmou a doutrina trinitária ortodoxa, para justamente condenar todas essas heresias trinitárias. Então, ficou firmado sobre Deus triuno, né, e Deus triuno é uma natureza, uma substância. Em palavra grega, homoousios, que significa consubstancial. E Pai, Filho e Espírito Santo são três pessoas distintas, inseparáveis. Então, três hipóstases, palavra grega, significa três subsistências. Então, são três pessoas distintas. Embora mesma substância, mesma natureza, mas são três pessoas distintas, só que inseparáveis. E a identidade única do Filho é eternamente gerado pelo Pai, né? A sua imagem, a imagem e agente do Pai, mas esteve eternamente junto com o Pai. E a identidade única do Espírito Santo procede eternamente do Pai, né? Que é a sabedoria e poder do Pai, só que esteve eternamente junto com o Pai. E Jesus Cristo é verdadeiramente divino, né? A natureza divina, e ele também é verdadeiramente humano, tem natureza humana, tá? É 100% Deus, 100% homem, Jesus Cristo. Ele é consubstancial com Deus Pai, com os seres humanos. Ele é da mesma substância do Deus Pai, e também da mesma substância ou natureza com o homem, os seres humanos. E o conceito de deificação, a deificação, divinização, teoria da salvação, né? Isso é o que é santificação, se trata de uma troca maravilhosa. Na encarnação, o que acontece? Acontece que o Filho do Homem foi feito, o Filho, né, Deus, foi feito homem, se tornou humano, para que eu fosse feito Deus, não que eu vou me tornar Deus, mas assim, para que eu, o ser humano, fosse feito Deus e recebesse alguns atributos, algumas características ou aspectos divinos, né? Por exemplo, imortalidade, vida eterna, né? Assim por diante. Então, isso foi definido no Concílio de Constantinopla, contra todas aquelas heresias antitrinitárias. Né? Só que depois disso, mesmo assim, deixou um legado, né? Porque, olha, doutrina da fé é uma coisa abstrata, né? E esses credos, tá? Esses concílios, eles resumem a fé, a verdade, em poucas palavras. Então, é uma ideia muito concentrada, né? Muito densa. Isso realmente dá possibilidade, abertura de gerar maus entendidos e muita imaginação, né? E dá para falar e pensar muitas outras coisas diferentes. Por exemplo, o legado que deixou é o Apolinário, ele também foi um herege, né? Ainda nessa aula nós vamos falar um pouco sobre o seu pensamento herético. Ele foi condenado, Apolinário foi condenado, depois desse concílio de Constantinopla. E também houve confusão de pensar sobre a unicidade de Deus e triplicidade de Deus, né? Deus é um, ou Deus é três, né? É uma coisa meio abstrata e deixa muita coisa a imaginar.
e deixou ambiguidade, a linguagem ficou com ambiguidade, né, e não somente por causa de dificuldades linguísticas, também realmente deixa a porta aberta, né, para outros ensinos, outros tipos de ensinos, não ortodoxos, né. Começou a aparecer problemas doutrinários, tá? A gente sabe que na igreja, a igreja cristã começou a crescer nos primeiros séculos, né, muitas pessoas entraram na igreja, fizeram parte como membros da igreja cristã, né, se tornaram cristãos convertidos, só que muitas pessoas vieram de outros ensinos, de outras crenças, de outras religiões, e se converteram ao cristianismo, então eles tinham os pensamentos anteriores, que eles foram ensinados, que eles criam, né? Então, trouxe muito problema doutrinário dentro da igreja, tá? E até um ponto que apareceu uma nova controvérsia, né? Porque depois do concílio de Constantinopla, supõe-se, né, agora, na igreja, que a doutrina da Trindade está firmada, né? E agora todos cristãos que estão na igreja, né, tem que crer que Deus é Deus triuno. Não pode falar de outro jeito, não pode ensinar de outro jeito. Tá? Só que agora uma nova controvérsia surgiu, que é sobre a cristologia, sobre a pessoa de Cristo, sobre Jesus Cristo, né? Então, como é que Jesus Cristo é? Né? Ele é divino, ele é humano, ele é mais divino do que humano, ou ele é mais humano do que divino, o papel dele, como é que é o pensamento dele, a mente dele, a vontade dele, se ele tinha livre-arbítrio, tinha própria vontade, própria decisão, então, muitas dúvidas sobre a pessoa de Jesus Cristo. Então, cristologia sobre a natureza, Deus homem, né? É Jesus Cristo. Como nós temos explicar e expressar a humanidade e a divindade de Jesus Cristo? Aí nós temos a controvérsia cristológica. E como começou isso, né? É difícil falar como começou, porque uma controvérsia começa não de um dia para outro, certo? Uma controvérsia começa de longa data, né? Então, nós vamos olhar para duas cidades importantes nessa época, no século IV, né? A cidade de Alexandria e a cidade de Antioquia. Então, a gente vê que existe rivalidade entre essas duas cidades, Alexandria e Antioquia. Alexandria fica no Egito, norte da África, no lado oriental, do norte da África. A cidade de Antioquia fica na Turquia, né? Também Oriente. Turquia, próximo de Síria. Tá? Então, a gente vê que existe rivalidade entre essas duas cidades, porque nessa época, o imperador Constantino, no início do século IV, ele se converteu ao cristianismo, né, e ele que presidiu o concílio de Nicéia, né, e ele aceitou o cristianismo, começou a tratar bem os cristãos. Ele começou a construir uma
uma nova cidade chamada de Constantinopla, né? Já falamos isso nas aulas anteriores, e ele vai transferir a sede do governo dele, né, nessa nova cidade de Constantinopla, que fica na Turquia, certo? E será uma nova Roma. Tá? E, então, os poderes do governo agora foi transferido de Roma para Constantinopla, né? Então, tanto a cidade, os bispos, né, teólogos alexandrinos e os teólogos, né, os pensadores antioquianos, eles estão de olho nessas novas cidades de Constantinopla, porque é lá que fica mais próximo ao poder imperial, né? É lá onde fica o imperador, certo? Centro de poder. A cidade de Alexandria, no Egito, foi fundada por Alexandre o Grande, né? O imperador grego, nós já estudamos isso antes, no período intertestamental, né? Então, o Império Grego, nessa cidade, ele fundou essa cidade com o nome dele, né? Em homenagem ao Alexandre o Grande. Então, nessa cidade, Alexandria, ele tinha uma tradição antiga, venerável, né, respeitosa, da cultura grega e romana. E nos tempos de Cristo, no Novo Testamento, ele foi um centro cosmopolita de educação, de cultura, negócios, comércio, teologia e vida eclesiástica, né? Então, ele tem uma importância maior no século II e III. Tá? Então, nós passamos agora a falar de Antioquia. Essa cidade foi fundada por Antíoco Epifânio, que foi um dos generais do Alexandre o Grande, né, que sucedeu o reinado do Alexandre. O reinado grego do Alexandre dividiu em quatro, né, entre quatro generais. Então, Antíoco Epifânio foi um deles, então, começou de lá, e tudo isso foi antes de Cristo. Então, também Antioquia tinha tradição antiga, respeitosa da cultura grega, romana, também foi um centro cosmopolita de negócios, comércio, teologia e vida eclesiástica. Inclusive, Antioquia foi até a cidade mais importante no século I do que a cidade de Alexandria, porque começou no século I, né, na primeira geração, que era apostólica, inclusive o apóstolo Paulo foi enviado né, para as missões de evangelização, né, a partir da Antioquia. E também foi a partir dessa cidade de Antioquia que os cristãos começaram a ser chamados de cristãos, né. A cidade de Alexandria como cidade de Antioquia, eles tinham cobiça, né, dessas novas cidades de Constantinopla, que é uma nova Roma. Tá? Só que o que é ruim nessa disputa, né, nessa rivalidade, é que houve o quê? Houve intrigas desonestas, né, houve espionagem entre bispo de uma cidade e de outra cidade, houve ameaças entre monges, entre eclesiásticos, né, fofocas, mentiras, meios antiéticos foram empregados, né, nesse jogo de poder e de influência, né, todos querem conquistar o poder e influência na nova cidade de Constantinopla,
e ainda é relativamente jovem, nova, mas depois foram sendo transferidos para lá mais pensadores e mais bispos, e começou a tomar uma importância maior, né? Então, essas duas cidades começaram essa controvérsia cristológica, tá? Então, só que essas duas cidades são muito diferentes, né? Tanto na sua hermenêutica, nos seus pensamentos teológicos, seus pensamentos sobre salvação, seus pensamentos sobre cristologia são diferentes. Tá? Então, nós vamos falar um pouco da diferença. Então, por exemplo, a hermenêutica é diferente entre as duas cidades. Isso já é de longa data, foi se desenvolvendo, né? O que é hermenêutica? É a interpretação bíblica, interpretação das escrituras. Então, as duas cidades interpretam de forma diferente as escrituras, né? O primeiro ponto, alexandrinos, a tendência dos alexandrinos é interpretar a escritura com significados mais alegóricos e espirituais. Então, eles, né, no ponto 2, fala que pouca importância é dada às referências históricos literais. Então, eles sempre, por meio desses registros, referências histórico-literais, eles sempre querem procurar significado alegórico, espiritual, eles querem encontrar verdades espirituais, né? Uma forma de interpretar a escritura. E terceiro ponto também, eles dão ênfase na divindade de Jesus. Para eles, Jesus ele é mais divino do que humano, né? Que quando é assim, existe um perigo, né? Esse perigo por exemplo, docetismo, gnosticismo. Então, aí, quando chega a um ponto extremo, começa a negar a humanidade de Jesus. Quando tende muito a ênfase na divindade de Jesus, começa a negar a humanidade de Jesus, a ponto de se tornar herético. No caso de docetismo, né, que diz que Jesus não existiu, foi apenas uma imagem, né, uma imaginação, né, e gnosticismo também, né, é assim. Agora, já que a hermenêutica joquina, né, então nós colocamos alguns nomes, a hermenêutica alexandrina tem como seus representantes, né, os pensadores representantes, o Filo, Clemente e Orígenes, de Alexandria. E desse lado direito, nós temos os pensadores representantes antioquianos, né, que são o Teodoro de Moxuestia, colocamos um mais representativo. Tá? Agora, como os antioquianos interpretam a escritura? Os antioquianos primeiro ponto, evitam significados alegóricos e espirituais. Segundo ponto, a interpretação dele é mais histórico-literal. Tá? Então, é diferente, né? Diferente dos alexandrinos. Enquanto que os alexandrinos exploram o significado alegórico e espiritual, os antioquianos evitam. Eles exploram mais o significado histórico-literal. Eles dão bastante importância para a parte histórica, literal das escrituras. Eles dão ênfase, né, na humanidade de Jesus. Tá? Aí vem o perigo também, né? Por exemplo, adocionismo, tá? Nega a divindade de Jesus. Adocionismo é aquela heresia que fala que Jesus foi um homem, né? E só quando ele foi batizado foi adotado por Deus Pai como filho. Então negou a divindade de Jesus. Agora, em termos de salvação, teoria da salvação, também eles pensam diferentes. Tá?
Os alexandrinos têm a deificação, ou divinização, ou santificação, né, dos cristãos. Eles pensam assim, eles consideram que a natureza humana é curada, é salva, é transformada pela natureza divina, perfeita, Logos. Como? Eles pensam assim, que a salvação, no segundo ponto, a salvação é um mistério metafísico maravilhoso, levado a efeito pelo Logos, que é o verbo, é o Filho, né, mediante a união com a humanidade em Jesus Cristo, tá? E nesse processo, o Jesus Cristo, ele é apenas um instrumento passivo. Jesus Cristo tem vontade e mente passivas. Então, o que significa isso? Esse tipo de pensamento? Então, a gente pode ver que eles prezam, né? Eles ensinam que a salvação é um mistério, é metafísica, tá? É um mistério metafísico maravilhoso, levado a efeito pelo Logos, né? O Logos que praticou esse mistério metafísico. Tá? Então, o Logos foi ao mundo, uniu-se com a humanidade, né? Em Jesus Cristo, o homem. O homem Jesus Cristo foi apenas um instrumento passivo. Tá? Já os antioquinos ensinam de outra forma, né? Para eles, a deificação ou a divinização do cristão, santificação do cristão, significa que a natureza humana é curada e salva. Agora, nesse ponto, é igual, tá? O homem, né, é curado, salvo, transformado pela natureza divina perfeita do Logos. Tudo bem. Agora, a salvação, eles ensinam de outro ponto de vista. Salvação para antioquinos é uma realização moral e ética maravilhosa, levada a efeito um ser humano, em nosso favor, unir sua vontade à do Logos divino. Jesus Cristo é um instrumento ativo, com vontade e mente ativas, né? Então, no segundo ponto e terceiro ponto, a gente pode perceber claramente que o pensamento antioquino é bem diferente do pensamento alexandrino, né? Enquanto os alexandrinos ensinam que a salvação é principalmente praticado pelo Logos que praticou esse mistério metafísico maravilhoso e se uniu à humanidade. Então, Logos que praticou, né, essa união. O Antioqueno ensina que foi o ser humano que realizou, que teve uma realização moral, ética maravilhosa. Tá? A gente vê que a ênfase é diferente, né? A ênfase, Alexandrino dá ênfase ao Logos, e o Antioquino dá ênfase ao ser humano. Tá? E Alexandrino ensina que Jesus Cristo é instrumento passivo, e antioquinos ensinam que Jesus Cristo é um instrumento ativo. Tá? Ele tem a sua vontade e sua mente ativas. É bem diferente. Quanto à cristologia, também é um modo diferente de pensar, né? Um teólogo representante da cristologia alexandrina é o Atanásio. Ele fala sobre encarnação genuína, né? Um pensamento de palavra carne. Né? O que para eles, os alexandrinos, é uma encarnação genuína? Que é uma verdadeira encarnação, baseado em palavra carne. Palavras significa lado de Deus, né? Logos, e carne significa homem, o homem carnal. Então, é Deus e homem carnal. Tá? Então, primeiro ponto
eles ensinam é que Jesus, humano, é constituído de corpo e alma, tá? Não espírito, só corpo e alma. Então, Jesus Cristo, basicamente, é um veículo que Deus, o Filho, usou, é como se fosse um invólucro, uma casca, uma embalagem, né? Um veículo que Deus usou na encarnação para entrar na história humana, né? Então, através da encarnação, Deus assumiu a carne humana, Jesus, né? E, na verdade, sem realmente entrar na existência humana em sua plenitude. Parcialmente, digamos assim, né? E nesse caso, os alexandrinos dizem que Jesus humano é passivo, não precisa, é desnecessário, não precisa ter o seu núcleo de consciência, de vontade distinto do filho, o Logos, né, dos filhos. Nem precisa ter um centro independente de intelecto, de ação e de vontade. Então, realmente é uma figura muito passiva, né? Quem controla tudo é Deus, tá? Basicamente, o Jesus humano não controla nada, ele está somente sendo, a sua carne está sendo usada por Deus para a encarnação. E, em terceiro lugar, alexandrinos dizem que Jesus Cristo é uma só natureza e uma só pessoa. Né? Ou seja, Jesus Cristo é só natureza divina, só possui natureza divina, e é uma pessoa que é a segunda pessoa da Trindade, que é o Filho. Né? A gente sabe que Trindade é Pai, as pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus é só uma natureza, que é Deus, é só uma pessoa, que é a segunda pessoa, que é o Filho. E, e Jesus Cristo, nessa encarnação, né, nessa teoria da palavra carne, ele é um ser híbrido, é um ser composto híbrido, formado por natureza divina, unida com a natureza humana. Então, é uma junção, tá? É uma junção entre duas naturezas, tá? É um composto de duas naturezas, assim é que eles ensinam. Então, é a natureza divina que vai se unir com a natureza humana e gerou uma outra natureza composta. Tá? E, sendo assim, Deus, através dessa outra natureza, ele permeia, ele entra na natureza humana e cura o homem, né, dando-lhe a salvação. Agora, a cristologia antioquena, representantes, né, temos o Eustáquio, temos o Teodoro, temos Teodoro de Suécia. Então, eles pregam uma encarnação genuína baseado na ideia de palavra homem. Para eles, a encarnação genuína, ou seja, a verdadeira encarnação, é baseada em palavra homem, ou seja, palavra de Deus, né? E homem é homem ser humano, Jesus. Tá? Não é apenas uma carne, mas é homem integral, homem completo. Então, eles ensinam que, primeiro, Jesus humano, ele tem corpo, alma e espírito. Jesus humano é uma pessoa completa, uma pessoa individual. Tá? Segundo, Antioquino ensina que Jesus humano é ativo, né? Em vez de ser passivo, não, ele é ativo, ele tem seu núcleo de consciência e de vontade distinto do Filho, né, o Logos. Tá? Ele tem centro independente de intelecto, de ação, de vontade.
ele, o Jesus humano, ele é capaz de obedecer a Deus ativamente. Jesus Cristo, ele possui duas naturezas, terceiro ponto, né? Duas naturezas e duas pessoas. Então, Jesus, homem, ele é ao mesmo tempo divino, né? Ele é natureza divina e é uma pessoa divina, né? Ele é Deus, ele é o Filho, que é uma pessoa divina, e também Jesus Cristo natureza humana, né? Ele é humano e também é uma pessoa humana completa e individual. É um ser humano completo. Tá? Então, é bem diferente. Agora, nós vamos citar um exemplo de cada lado, para a gente colocar como uma aplicação, né, de cada pensamento, cada tipo de pensamento. De um lado, a heresia de Apolinário, e ensinou, baseando na teoria de palavra-carne, né, ele pegou esse tempo. Nessa época, ele pregou que Deus é um corpo, né? E Deus, ele simplesmente entrou no corpo humano de Jesus só para tornar possível a encarnação e a salvação do ser humano, né? Apolinário negou, né? Ele negava a humanidade integral e completa do Salvador. Ele simplesmente negou, mutilou, né? Colocou fora a humanidade integral e completa do Salvador, é Jesus. Jesus era apenas um corpo, como se fosse uma pessoa, praticamente sei lá, um animal, né? Um ser vivo, tá? Um ser vivo homem, né? Humano. E Apolinário, a salvação e purificação só é possível se Cristo for totalmente controlado pela vontade e poder divino. Então, Deus, ele controla totalmente a vontade, né, e a vontade e a mente do Jesus. Tá? Então, só quando é assim é possível a salvação. Caso contrário, se Cristo tivesse uma mente humana, alma humana, ele pode trazer as impurezas humanas para ser divino. E aí não consegue completar a obra de salvação. É assim que eles alegam. E para Apolinário, a união natural, ele ensinava união natural, ou seja, a encarnação, essa união, né, é o quê? Duas naturezas em uma só pessoa. Duas naturezas em uma só pessoa, formando uma única natureza, um ser composto híbrido que nós falamos anteriormente. Tá? Então, essa união natural uniu a natureza divina, a natureza humana, em uma só pessoa, que é Jesus, né, formou uma terceira natureza, um composto. Tá? Então, esse pensamento de Apolinário foi condenado, né, no Concílio de Constantinopla, condenado por quê? Porque negou a humanidade integral completa do Salvador Jesus Cristo. Agora, o representante antioquino, Teodoro de Mopsuestia, né, baseado na teoria de palavra-homem, bom, ele partia de 3 princípios. Princípio de imutabilidade do Logos, princípio de livre-arbítrio de Jesus Cristo, princípio de vida humana real de Jesus Cristo, né? Enquanto que Apolinário ensinava que a humanidade de Jesus não era completo, né? Não tinha livre-arbítrio, era passivo,
Teodoro ensinava que Jesus, ele é um ser humano completo, ele tinha livre-arbítrio, tinha uma vida humana real, tá? Real. Que a humanidade de Jesus Cristo inclui mente e vontade humana, tá? Com livre-arbítrio, e venceu a tentação para a consumação, união a Deus, igual nós. Ele é 100% ser humano, igual nós, tá? E a capacidade de decidir obedecer a Deus no nosso lugar, e assim completou a obra de salvação. Então, essa união Deus-homem, ou seja, essa encarnação, o que faz? Provoca mudança no homem, não provoca mudança em Deus, né? Então, Dioqueno faz uma distinção muito clara entre homem assumido por Deus e o Deus que assumiu o homem. O homem foi assumido por Deus é ser humano. Deus que assumiu o homem, o ser humano, é Deus. Então, ser humano é diferente de Deus. E faz muito claramente essa distinção, homem e Deus, né? Então, homem não é Deus, homem não é semideus, Deus não é homem, não, Deus não é semi-homem, não. É Deus e homem é homem. E esta união que aconteceu na encarnação genuína na verdade, se trata de uma disposição de vontade, e não de natureza. Assim aconteceu porque quis, né, por uma questão de vontade, de prazer, porque teve essa disposição, né, porque quis obedecer, porque quis aceitar, porque quis se unir, né. Então, é uma união dos homens, tá? Uma disposição. Não é como os alexandrinos ensinam, né, que parece que essa união é uma união que provocou mudou a natureza, tá? Não é uma mudança da natureza. Então, terminar, na verdade, esta aula, o que nós falamos até agora, é uma preparação de como né, nessa época, antes, na véspera de começar uma guerra teológica, uma controvérsia cristológica, uma guerra teológica, e vai começar, né, e no início, como nós falamos, né, início com esse tempo de concílio de Constantinopla, no ano de 381, ele vai desenvolver essa guerra de controvérsia cristológica, passar por um concílio de Éfeso, no ano de 431, depois, essa guerra lógica de controvérsia cristológica só vai terminar no concílio de Calcedônia, no ano de 451. Então, esses três concílios são concílios ecumênicos, né? Lembra que o primeiro concílio ecumênico foi concílio de Nicéia, em 325, o segundo concílio ecumênico de Constantinopla, o terceiro concílio ecumênico de Éfeso, e o quarto concílio ecumênico de Calcedônia, tá? Então, hoje foi mais para preparar, para a gente entrar propriamente dito, né, a controvérsia cristológica, que nós vamos começar a falar na próxima aula, e hoje nós ficamos por aqui. Vamos terminar com uma oração. Senhor Deus, nosso Pai, nós te damos graças, porque o Senhor nos deu a oportunidade de podermos estar estudando neste ano sobre a história do cristianismo, a história da teologia cristã, sobre como
os teólogos, os servos de Deus na igreja primitiva, nos primeiros séculos, lutaram contra as heresias, contra as armadilhas do inimigo, contra o verdadeiro ensino, verdadeiro da palavra de Deus. Senhor, nós esperamos que nós possamos abrir nosso coração para esta série de aulas e tentarmos para essas partes históricas de como o conhecimento de Deus foi nos sendo trazido, ensinado e revelado através de todo esse desenvolvimento, entendimento, e agradecemos, Senhor, que nós realmente pudéssemos ser ensinados por Ti, abrindo, Senhor, nossos olhos da fé, e ver que a Tua mão sempre agiu, sempre trabalhou na história da humanidade e nos revelando cada vez mais sobre a pessoa, o reino, a cada um de nós. E nós queremos conhecer mais a Ti, queremos, Senhor, andar mais próximo de Ti, e para que nós possamos viver de forma mais em conformidade com o Teu propósito, com a Tua vontade. E nós possamos conhecer mais o Teu amor, a Tua grandeza, e que nós possamos amar mais e ser mais parecido contigo. Senhor, abençoa as nossas aulas, abençoa a igreja que o Senhor escolheu, que o Senhor uniu para a glória do Teu nome. Agradecemos no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado.